Como você lida com aquilo que é diferente do que você acredita? Ou com aquilo que é diferente da sua opinião ou visão de mundo? Lidar com as diferenças faz parte de conseguir construir as melhores relações sociais, os melhores ambientes em que a gente está inserido. É natural que aquilo que seja diferente das nossas crenças cause estranhamento. É natural que aquilo que se afasta do nosso modelo para explicar o mundo ou da nossa visão de vida cause um certo desconforto. Mas até que ponto a gente consegue conviver com o diferente e se manter socialmente saudáveis? O mundo moderno causa um fenômeno muito grande de aproximação daquilo que é o que a gente costuma pensar, refletir, agir, acreditar, especialmente pelo fenômeno das redes sociais que nos colocam em contato frequente com aquilo que é a nossa crença, a nossa rotina, o nosso modelo de explicar o mundo, e com o passar do tempo a gente vai ficando mais intolerante àquilo que é diferente, aquilo que causa estranhamento, aquilo que vai em oposição ao que eu acredito, ao que eu penso, ao que eu costumo agir. E é muito importante que a gente aprenda e desenvolva a habilidade social de conviver com aquilo que é diferente do meu eu, aquilo que é diferente do meu sistema de explicar o mundo. A gente costuma balizar a vida de uma maneira muito dicotômica, né? Muito binária, ou é certo ou é errado, e a gente acaba atribuindo muito juízo de valor ao que o outro faz, a como o outro age, sem entender que na verdade pode ser apenas uma maneira diferente da minha, e isso em nada invalida as questões que são pessoais do outro ou as questões que são pessoais minhas. Conviver com o diferente e aceitar aquilo que é diferente do que eu penso não quer dizer que eu precise concordar e não quer dizer que eu precise aceitar aquilo. Eu posso simplesmente ter uma opinião diferente. E nas nossas relações sociais, boa parte dos conflitos surge dessa necessidade de querer que o outro seja como eu sou e que o outro assuma a mesma opinião ou a mesma condição de verdade ou de realidade que eu. E no nosso mundo, especialmente com o advento das redes sociais, isso vem se tornando cada vez mais intenso. Nos últimos 50 anos, a gente saiu de uma realidade em que eu encontrava com o diferente a todo momento, através de redes de comunicação, um grande acesso à informação, e chegamos num momento em que hoje, apesar de eu ter um grande volume de informações, eu não consigo mais me desvencilhar de estar em contato com aquilo que reforça o meu pensamento. A nossa sociedade de consumo, ela é moldada para que eu consuma e esteja em contato com esses conteúdos ou essas formas de pensar, essas ideias, esses questionamentos de vida, sendo semelhantes aos meus próprios ou aquilo que é a minha linha de base, a minha linha natural. Então, quando eu encontro algo que é dissonante, além da minha frustração ser grande, eu tenho um pouco de dificuldade de conviver com isso. Esse é um fenômeno cognitivo que tem nome e que é profundamente estudado. Essas distorções, essas dispersões cognitivas, elas acabam entrando em contato com a nossa realidade, fazendo parte do nosso dia a dia, e a gente vai se adaptando a isso. Estudos mostram que quando a gente vai percebendo a noção de diferença do grupo ou de unidade do grupo, a nossa motivação em relação ao pertencimento àquelas ideias, elas vão modificando a nossa percepção de prazer associado a alcançar aquilo. Então, se a gente tem como por objetivo alcançar uma meta, seja ela pessoal, profissional,
a nossa exposição contínua a questões de valor ou desvalor associadas a essa ideia no grupo que a gente está inserido, podem fazer com que a gente, apesar de querer muito algo, não sinta tanto prazer em alcançar. A gente tem uma tendência a valorizar, uma tendência fisiológica, a gente precisa entender que são esquemas adaptativos que trouxeram a humanidade até aqui, a valorizar muito o negativo como uma estratégia de defesa e como se a gente fosse se defender de uma perda, e na hora que a gente se depara com essa perda, a gente pensa, mas eu nem queria tanto, não queria tanto isso. Então, às vezes eu quero muito me identificar com algo, seja uma ideia, seja uma pessoa, seja um emprego, seja um objetivo de vida, eu quero muito, mas eu potencializo tudo aquilo que é negativo com um mecanismo de defesa para que, uma vez que eu não alcance isso, eu me proteja. Esse mecanismo de defesa serve como uma proteção para a gente, uma proteção à frustração. E, socialmente falando, quando a gente vai se deparando sempre com aquilo que é muito parecido conosco, aquilo que é muito intimamente ligado à nossa realidade, a gente vai intensificando tanto a nossa percepção de pertencimento e de não conhecimento daquilo que é diferente, e quando a gente encontra algo que é diferente ou que é frontalmente discordante das nossas crenças, a nossa intolerância aumenta. Como se a gente não percebesse aquilo como justo, como digno, como contendo valor. E essa noção vai nos afastando cada vez mais de conviver com saúde e com qualidade uns com os outros. Como se o outro, por pensar diferente, estivesse errado. E aí, na hora que eu começo a estabelecer um diálogo ou um contato, eu me sinto no dever de modificar. Como se eu quisesse implicar ao outro uma necessidade de ser como eu. E aí tudo aquilo que é diferente de mim, tudo aquilo que se afasta do meu narciso interior, eu percebo como desvalor. Então o outro não é inteligente porque não concorda comigo, o outro não é bonito porque não consegue atender um padrão estético que eu defini como sendo verdade, o outro não é legal porque não executa as atividades que eu gostaria de executar. E na verdade ele pode ser simplesmente diferente. A capacidade do outro pensar, agir e ser e viver de um modo diferente não altera em nada a minha capacidade de ver, agir, pensar como eu gostaria. Em que muda a minha vida a maneira como o outro decide se portar, viver, agir, refletir, pensar, fazer as próprias escolhas. Em que a minha vida é alterada pelas maneiras como o outro decide viver a própria vida. As atitudes que geram preconceito ou que geram estigmas sociais nascem dessa necessidade de que o outro seja como eu. E isso é uma grande vulnerabilidade nossa, né? Um grande medo inconsciente de um abandono, um desamparo, onde a gente vai tomando atitudes às vezes extremadas e se isolando mais e tendo dificuldade de nos conectarmos uns com os outros. Sair disso, sair dessa construção, envolve abrir mão de ter no outro um espelho perfeito daquilo que é a minha própria condição de vida. Abrir mão de querer com que os outros se adaptem à maneira como eu enxergo o mundo e entender que, na verdade, há diferenças e que essas diferenças não invalidam aquilo que eu sou e que essas diferenças não interferem naquilo que me torna a pessoa que sou ou aquilo que é a minha identidade. E se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e envia esse vídeo para alguém que você gostaria que pudesse pensar sobre as diferenças e o quanto elas fazem parte do nosso dia a dia. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente continua em nosso próximo encontro.